paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula, agora com a lição de jovens, tá bom? Nessa aula nós vamos tratar sobre a lição de número 4, a cura, curando o filho de um oficial, tá? Lição de número 4 da revista de jovens. Se você não adquiriu a revista, corre lá, adquira. Participe da escola bíblica dominical da sua igreja, muito importante. Lembrando que as nossas aulas aqui, o objetivo não é te tirar da escola bíblica dominical, tá? As nossas aulas aqui é apenas para que você seja incentivado, tenha mais conteúdo, chegue mais inteirado na sala de aula, para poder também compartilhar com seus colegas, né, e com o professor. E lá você vai aproveitar também os comentários deles, as colocações deles, e vai te fazer crescer muito mais, tá bom? Então o objetivo das nossas aulas é te dar um impulso, não te tirar da EBD, ok? Então te aconselho a você continuar indo na EBD, faça sua matrícula se você não é matriculado e participe, e eu tenho certeza que você será muito beneficiado, tá bom? Lição de número 4, curando o filho de um oficial. Esse é o tema da nossa lição de hoje, que está baseado lá em João capítulo 4, versículo 46 ao 54, ok? Lembrando que Jesus tinha propósito em realizar os sinais e os milagres que ele fazia, tá? E o propósito era exatamente evidenciar evidenciar o evangelho, né? E o reino de Deus que estava entre eles ali, ok? Então é isso que Jesus está fazendo através dos milagres, era evidenciar o evangelho, apresentando o reino de Deus às pessoas, que era algo real, não era algo abstrato e nem distante, estava entre eles e Jesus estava estabelecendo o reino aqui, ok? Então, tópico de número 1 aí vai falar sobre a mobilidade de Jesus no que diz respeito entre os territórios da Judéia e da Galileia, ok? Por que essa importância aí? Porque os primeiros milagres de Jesus aí vão acontecer nesse espaço geográfico, tá? A Galileia aí, gente, é uma área geográfica da Palestina, né? Que ela fica limitada ao norte, próximo pelo rio Leontes, né? E a oeste o mar Mediterrâneo. Então é uma área na Palestina. Na verdade, o território aí onde engloba tanto a Galileia quanto a Judéia é um território de divisão palestina. Na verdade, ficava-se Galileia ao norte, né? Samaria no meio e Judéia ao sul, ok? Então é uma divisão aí na antiga Palestina aí. E nós vamos ver que Jesus tem uma mobilidade ministerial aí nesse território, ok? É interessante nós sabermos que na Galileia Jesus realizou o Sermão do Monte, por exemplo. A transfiguração possivelmente aconteceu na Galileia. 19 das 32 parábolas foram ditas na Galileia. 25 dos seus 33 milagres registrados Jesus realizou, foi na Galileia também. E é interessante que Jesus foi muito bem recebido mais na região da Galileia, como a gente vê aí no versículo de número 45, né, do capítulo 4, que vai dizer que eles o receberam bem, porque viram as coisas que eles fizeram. Ainda que esse receberem bem aí, Jesus, de certa forma, rejeita. Tanto é que Jesus vai voltar para Caná da Galileia, e nós vamos perceber que, na verdade, Jesus está fazendo uma certa rejeição a esse recebimento, porque a gente vai ver no tópico mais à frente aí, esse receber Jesus está baseado numa fé que não agrada a ele, que é baseada nos sinais que ele faz, ok? Não que a fé baseada nos sinais seja algo completamente reprovado, não é isso.
Nós vamos ver no decorrer da lição que existe uma fé baseada nos sinais, que é uma fé falsa, porque ela espera testar Jesus pelos sinais, ok? E existe a fé que vem promovida pelos sinais, até porque os sinais eles têm o objetivo de evidenciar o ministério de Jesus, ou seja, trazer fé às pessoas, ok? Só que essa fé ela não fica alencada, firmada apenas no sinal. É igual a gente viu na lição passada, esse sinal, esse milagre tem o objetivo de evidenciar Jesus, ok? Então a pessoa vê o sinal, mas ela não fica presa ao sinal. Ela enxerga a obra redentora de Cristo, o que Cristo veio fazer e Cristo. Então ela enxerga Cristo e não simplesmente o sinal, tá? Então na Galileia Jesus é muito bem recebido, ao contrário, por exemplo, do que é na Judeia, ok? Jesus é menosprezado aí porque Jesus vem de Nazaré, que fica na Galileia, ok? Nazaré já é um vilarejo pequeno e vindo da Galileia, então, as pessoas da Judeia tendem a menosprezar Jesus. Lembrando que no meio aí existe também Samaria, tá? Que é outro grande antagonista do povo judeu aí, da Judeia, que resistem, né? Que não querem nenhum tipo de contato com eles. Ok? Então Jesus tem essa mobilidade por questões de território, questão de facilidade de encontrar o público, questão de facilidade em entrar e sair de diversas outras cidades, facilitando assim a pregação e a propagação do evangelho, ok? Então, tópico de número 2 aí, o perigo da fé baseada em sinais. Qual é a diferença da fé que se baseia em sinais e da fé baseada na palavra? A fé baseada em sinais, gente, é uma fé condicional. Ou seja, eu só creio se houver algum tipo de milagre visível. Eu só creio se for manifesto algum tipo de sinal para eu ver. Ok? Por exemplo, a fé dos discípulos, quando o milagre se torna idolatria, isso se torna um grande problema, porque a pessoa acaba idolatrando o milagre no lugar do Deus do milagre, ok? E isso é o que nós vemos muito hoje em dia em nossos tempos, em algumas igrejas neopentecostais que propagam isso, né? Onde o milagre é mais evidenciado que o Deus do milagre. E pior, às vezes o milagre ou o camarada que se põe como milagreiro se evidencia e cresce mais do que o Deus que realiza milagres. Então esse é um grande problema. Só que o problema não é você ver para crer, ok? O problema não é nem esse tanto. O problema é que, até porque os discípulos, quando nós vemos o primeiro milagre lá em Caná da Galileia, os discípulos apenas começaram a crer em Jesus quando viram os milagres. Então os discípulos começam a crer mesmo a partir dos milagres. Isso não quer dizer que os discípulos estejam com a fé, uma fé não seja genuína. Muito pelo contrário, isso indica, quando nós lemos toda a história do ministério de Jesus, nós vamos ver que... Então isso não quer dizer que a fé dos discípulos seja uma fé falsa, né? Ou dessa de que Jesus despreza. É interessante também falar isso aqui. Jesus rejeita esse tipo de fé que idolatra o milagre, ou que apenas, na verdade, não é fé, é apenas um modo de tentar testar Jesus, ok? Nós vamos ver isso até mesmo no relato aqui do capítulo 4, o verso 40 e 45 do capítulo 4 vai dizer que quando Jesus chega na Galileia, os galileus o recebem bem, e o texto ainda faz questão de dizer, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém.
Então eles recebem Jesus não porque Jesus é o Filho de Deus, não porque Jesus é o Messias, não porque Jesus é Deus, mas eles o recebem porque ele fez milagres. E esse tipo de fé nós vamos ver que Jesus rejeita, até porque lá no capítulo 2, versículos 23 e 24, diz a Bíblia Sagrada que quando ele estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Agora veja, mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Ou seja, eles creram no nome de Jesus, o texto está falando que eles creram no nome de Jesus, mas Jesus não confiava neles. Sabe por que Jesus não confiava neles? Porque neles não tinha firmeza de fé. E bastava aparecer mais alguém para realizar algum tipo de prodígio ou milagre, que eles iriam atrás daquela outra pessoa também. Então eles não estavam recebendo Jesus o Messias, Jesus o Filho de Deus. Eles estavam pensando que estavam recebendo Jesus o milagreiro. Alguém que estivesse se promovendo em cima dos milagres, fazendo dos milagres um espetáculo. Então Jesus rejeita esse tipo de fé, tanto é que quando ele chega na Galileia, a Bíblia diz que ele volta para Caná da Galileia, que é onde ele encontra o oficial aqui. Ok? Então, esse tipo o problema é exatamente esse. Os discípulos, como eu estava dizendo, eles têm uma fé que não é uma fé como essas aqui. É porque eles estão crescendo na fé. Ou seja, eles veem os sinais e começam a crer. Só que só é possível ter uma fé que agrada a Jesus quando você compreende a totalidade desse amor. É por isso que nós dissemos nas lições passadas que o sinal, eles não têm um fim neles mesmos, mas eles têm o objetivo de revelar o Cristo, de revelar o reino. Ou seja, Jesus, quando realiza um sinal, um milagre, Jesus está falando do que é próprio do seu ministério, do que ele veio realizar na terra. Ok? Ou seja, está diretamente ligado à redenção mesmo, à libertação do ser humano, à transformação do ser humano. Então, só é possível ter uma fé em Cristo genuína quando se entende a totalidade desse amor. Os discípulos vão passar a crer, alguns escritores, e o livro aí, Milagres de Jesus, de César Moisés, aconselho vocês a adquirirem também, muito bom. Ele vai dizendo aqui no livro, alguns escritores, ele vai citar alguns escritores aqui, e eles vão dizer exatamente isso. Os discípulos só vão compreender mesmo e ter a fé completa quando Jesus morre e ressuscita. Porque é na demonstração total desse amor dele que a fé vai surgir, que essa fé vai ser alicerçada, vai se tornar completa. Ok? Então, um grande perigo aí é que as pessoas idolatrem o milagre no lugar do Deus do milagre. As pessoas coloquem o milagre acima acima do Senhor, acima de Deus, acima de Jesus, e começam a receber um milagreiro e não Jesus. Ok? Então esse é um grande problema quando se trata de uma fé baseada em sinais. É interessante também que aqui no capítulo 4 nós vamos perceber que Jesus passa, pela Samaria. Quando Jesus passa por Samaria, Jesus conhece uma mulher, e após Jesus conversar com essa mulher consegue ver, tem a revelação de quem é Jesus. E após ela entender que Jesus é realmente o Messias, ela vai até a sua cidade e prega esse Jesus. Ela prega que o Messias está ali. Ela prega todas as coisas que Jesus lhe falou. E a Bíblia diz que imediatamente a cidade toda sai ao encontro de Jesus crendo. Eles não vão até Jesus por questão de tentar testar Jesus para ver se é realmente o que a mulher disse. Eles vão lá para poder aprender mais, compreender mais, para poder ver Jesus de perto.
Então a intenção deles é baseada em uma necessidade. É baseada na necessidade de salvação, que é a necessidade que todo homem tem, ok? E que é saciada por Cristo e que através dos milagres de Jesus é revelado esse propósito de Deus para as nossas vidas, ok? Então, se a gente fosse fazer a pergunta por que Jesus rejeita ou não está satisfeito com a fé dessas pessoas aqui, tanto lá de Jerusalém quanto aqui da Galileia, porque é uma fé baseada em sinais, ou seja, é condicionada a sinais. Quando não houver mais sinais, eles deixarão de crer. Se Jesus não realiza milagres, eles não iriam crer em Jesus. Se Jesus não faz nada, eles não creem, porque é condicionado, diferentemente da fé que vem pela palavra, que vem pelo ensinamento, que vem pelas boas novas de salvação, ok? Tópico de número 3 aí, o milagre que gerou salvação. Gente, nós temos o relato aqui de um oficial que está desesperado porque o seu filho está morrendo, ok? Então ele vai até Jesus, ele vai ao encontro de Jesus na esperança de que em Jesus a sua necessidade vai ser saciada. Você percebe aqui que ele já tem uma fé, um foco de fé plantado nele aqui, de modo que ele já vai com a confiança de que Jesus tem a solução para o problema dele. Qual é o problema dele? A doença, que é uma característica da morte, né? Adoeceu para morrer. A criança adoeceu e estava para morrer. Então, ele já vai crendo que Jesus tem o poder de dar de novo a vida para aquela criança. Ok? Então a gente percebe que ele já está indo com a fé que agrada a Jesus. E é interessante que Jesus vai interpelar ele dizendo assim, ó, no versículo 48, Jesus vai falar com ele assim, ó, a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. Jesus não está repreendendo diretamente a ele, tá? Jesus está apenas deixando bem claro aqui a questão do crer simplesmente pelos sinais. Olha o que o livro lá de Milagres de Jesus vai falar na página 70. Vai dizer o seguinte: a palavra de Jesus incitou o solicitante a entrever que havia algo mais além do eventual atendimento à sua súplica. Jesus está dizendo para ele que existe ali por trás do milagre que vai ser realizado, e por trás da sua súplica, existe algo muito maior. Ou seja, acima disso, havia uma realidade ainda mais decisiva, a fé verdadeira. Então não era simplesmente uma questão de buscar apenas para aquele momento, até porque os sinais falam muito do todo. Os sinais apontam para a obra redentora de Cristo, como nós vimos aqui nas lições passadas. Então esse Jesus está falando, vai muito mais além, tá? Vai muito mais além do que simplesmente um milagre. Fala-se do seu autor, tá? do Senhor Jesus mesmo, ok? Então ele vai até Jesus em busca de um milagre, em busca de uma solução, e ele já vai com fé. Ele tem fé nele, até porque senão ele não teria ido até Jesus. E é interessante que o poder que se tem nessa fé é que gera salvação não só para aquele, gera não só um milagre para aquela criança, mas gera salvação para toda a família do oficial. Olha o versículo 53, finalzinho. E creu ele e todos os que viviam em sua casa. Então, o milagre não gerou apenas uma fé baseada em sinais, mas todos passaram a crer em quem? Em Jesus. Essa é a intenção maior de Cristo quando realiza milagres.
é que todos venham a crer nele. O milagre se torna secundário. Quem fica, quem tem que aparecer aí é o Cristo, é o Senhor, é a obra redentora de Cristo. Até porque os milagres de Jesus falam muito sobre a questão do domínio sobre tudo, né? Jesus veio, o pecado veio trazer morte, Jesus veio para trazer vida. O pecado trouxe doença, Jesus veio para trazer cura. O pecado trouxe afastamento, Jesus veio para reconciliar o homem. Então você percebe que os milagres de Jesus estão diretamente ligados à sua obra redentora, ao propósito maior, à revelação do ministério de Jesus aqui na terra. Então o milagre não vai gerar apenas a cura da criança, mas vai gerar a fé para todas as pessoas que vivem na sua casa. E quando diz aqui todas as pessoas, é porque não está falando simplesmente da família, está falando dos empregados, dos escravos, dos servos, todos eles que viviam na casa daquele rapaz, daquele homem, daquele oficial, passaram a crer em Jesus. E por que passaram a crer? Porque possivelmente aquele homem vai pregar a respeito de Jesus. É a mesma coisa da mulher samaritana. A mulher fala de Jesus e as pessoas vêm a crer nele. João capítulo 20, versículo 29 diz que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Ok? Então nós somos muito bem-aventurados quando nós, mesmo não vendo o milagre acontecer, a nossa fé continua firmada em Jesus, o Filho de Deus, como nosso Senhor e Salvador. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não quiser fazer, nós confiamos e continuamos dizendo que Ele é Deus, porque Ele tem o controle e sabe de todas as coisas, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, muito obrigado, um grande abraço a vocês que têm participado do nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu gostei no vídeo, compartilha com seus colegas, mande as suas perguntas para a gente, tá bom? Envie aí nos comentários ou pelo e-mail bj@adto@gmail.com e nós iremos responder você com toda a alegria. Se quiser mandar por escrito, se não, se você quiser aparecer aqui nos nossos vídeos, manda um vídeo pequeno fazendo a sua pergunta e aí você vai aparecer aqui no final dos nossos vídeos, tá bom? Vamos ficando por aqui, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço no coração.